O laboratório de análises clínicas do Hospital Universitário vai começar a fazer os testes padrão ouro de coronavírus para a região de Londrina. Isso é uma ótima notícia. Um lote de amostras foi enviado ao LACEN, Laboratório Central do Estado, que vai dar então o credenciamento para o HU. Cada paciente passa por uma bateria de exames ao dar entrada no hospital. Todos são analisados pelo laboratório do próprio HU, que é supervisionado e coordenado por docentes do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas. Só em 2019 foram 1.270.000 exames, de mais de 250 tipos diferentes. Mais um está prestes a entrar nessa lista, o que detecta o coronavírus. O pessoal já tem bastante experiência, né, na realização desses testes e vai ser assim, uma nova etapa, né, na consolidação do nosso serviço. A UEL já está habilitada, falta apenas a homologação para a realização dos testes do coronavírus. Esse, então, seria o último passo. Para isso, devem ser enviadas 5 amostras positivas e que ainda não tenham sido testadas pelo Laboratório Central do Estado. Caso os resultados sejam confirmados, a universidade, então, está liberada para fazer a testagem. Nós vamos enviar para o LACEN, o LACEN vai retestar essas amostras e, se tudo der certo, se conferirem, ele automaticamente, nós estamos liberados já para fazer dos pacientes e liberar os resultados no sistema HAL. Uma liberação que vai trazer mais rapidez. Nós pretendemos soltar esses resultados, em algumas situações, em até 24 horas. O LACEN, hoje, ele tem o compromisso de soltar em 72 horas. Tá, ok? E é importante dizer que essa realização dos exames aqui no HU é somar forças com o LACEN para você ter uma maior capacidade de realização dos testes da nossa região. No mês de março, o HU enviou 182 amostras para o LACEN, 382 em abril. Nessa parceria com o município, que comprou 4.000 reagentes para a realização dos testes, a capacidade é de 200 exames por dia. Com isso, devem ser testados não somente os pacientes suspeitos em estado grave, mas também outros casos com indicação médica. Caso haja a necessidade da indicação clínica da coleta do exame, essa amostra será encaminhada ao hospital universitário, nós vamos dar entrada no nosso sistema, toda a análise será realizada e nós vamos dispor, através do sistema informatizado, que a gente chama de GAL, o resultado para a análise das autoridades competentes, ou seja, a UPA, as UBSs, o próprio Zona Norte e Zona Sul podem encaminhar exames para que a gente possa estar realizando. Será possível ainda aumentar a testagem entre os profissionais da saúde. Criamos um ambulatório específico, então qualquer colaborador que venha apresentar algum dado de síndrome gripal, ele passa por esse ambulatório e as condutas dentro do protocolo clínico são tomadas. Muito bem, 7h24. Isso é uma conquista muito grande para a cidade, por quê? Porque a gente vai conseguir, com mais testes, saber identificar exatamente aonde a gente está na curva de contaminação do coronavírus. Eu tenho uma teoria, que ela é contestada em vários pontos, mas como todo mundo faz teoria, porque na prática é difícil você ter a certeza absoluta do que está acontecendo no corona, que é o seguinte: como nós temos mais mortes do que Curitiba, mas nós temos menos casos registrados do que Curitiba, entenda, nós temos mais mortes, mas menos casos registrados. A quantidade de mortes não foi por falta de equipamento, foi por causa dos pacientes e sua situação de saúde favoráveis à morte no caso do coronavírus. Por outro lado, o fato de nós termos menos casos registrados do que Curitiba não significa que de fato seja menos. Por quê? Porque nós não temos a quantidade de testes, né? Nós não temos a quantidade de testes suficientes para testar isso. Mas como nós temos uma quantidade de morte maior, eu pressuponho que hoje a gente já tem mais casos na proporcionalidade de casos de Covid contaminados do que Curitiba, na proporcionalidade da quantidade de habitantes, justamente pela quantidade de mortes.
Entendeu como é que é? Pela quantidade de mortes. Na proporção, a gente está muito perto. Em números totais, melhor dizendo, em casos de morte, nós estamos muito perto de Curitiba, que tem o dobro de habitantes. Mais até, né? Mas em número de casos, nós estamos atrás. Talvez o número de casos a gente está atrás porque não tem a quantidade de testes. Se for assim, se isso de fato estiver acontecendo, nós estarmos acima de Curitiba no número de casos confirmados, eu vou te dizer que o pico, talvez, da doença, a gente já tenha atingido ou esteja vivendo agora. Pelo número de mortes, repito, não pelo número de casos, mas o número de casos é variável de acordo com o número de testes. Eu posso ter pego e não sei. É isso aí.